DSLR ou mirrorless? Qual é a melhor para fotografar os pets? Será que vale a pena investir em uma mirrorless para fazer ensaio pet? Quais são as vantagens e as desvantagens de ter uma mirrorless? Como é que eu sei se eu preciso trocar todas as minhas lentes e os meus outros equipamentos? A gente vai ver tudo isso na aula de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Hora da Fotografia Pet de número 103. Essa daqui é uma série de aulas onde eu ajudo fotógrafos iniciantes ou até mais avançados a viver de fotografia pet. Eu sou Andréa Machado, fotógrafa especializada em pets, e hoje a gente vai aqui conversar sobre as câmeras mirrorless e a gente vai compará-las com as câmeras DSLR. A gente basicamente usa esses dois tipos hoje de equipamento na fotografia, né? Os fotógrafos profissionais geralmente usam um desses dois tipos de câmera para fazer os seus ensaios, para fazer os seus eventos, ou seja, para diversos tipos de trabalho. E na fotografia pet também não é diferente. Vamos só entender aqui um pouquinho, né? Rapidinho a diferença dessas câmeras, depois eu vou falar isso em mais detalhes para vocês, mas para quem está entrando agora na fotografia, não está entendendo nada do que eu estou falando, basicamente a câmera DSLR é uma como essa daqui, ela tem um espelho aqui dentro e por isso ela leva esse nome, essa sigla DSLR significa Digital Single Lens Reflex. E a gente tem um segundo tipo de câmera, também hoje muito usado pelos profissionais, que é a câmera mirrorless, que é uma câmera como essa daqui. E mirrorless, do inglês, significa sem espelho. Então, quando a gente abre essa câmera aqui, a gente já vê diretamente o nosso sensor. Então, essa aí é a principal diferença das câmeras mirrorless para DSLR. Até pouco tempo atrás, a gente tinha câmeras mirrorless somente da Fuji e da Sony. Hoje, os fabricantes de câmera DSLR, como a Nikon e a Canon, também têm aí já uma diversidade de modelos para a gente escolher, o que facilita aí bastante essa nossa troca, esse nosso upgrade de equipamento, caso seja isso que você está pensando em fazer. É muito comum para as pessoas que estão começando agora na fotografia terem essa dúvida, será que vale a pena ainda eu comprar uma câmera DSLR de entrada? Ou será que já é melhor eu começar fotografando com uma mirrorless? Então, a gente vai ver um pouquinho aqui disso hoje, mas como eu comentei também, muita gente que já tem uma câmera, que já é fotógrafa há um tempo, que já ganha aí dinheiro com a fotografia profissional, tem uma câmera DSLR, seja ela de entrada, intermediária ou até já tem uma câmera full frame, mas pensa aí, será que vale a pena eu ir para uma câmera mirrorless? Será que de repente se eu tenho uma de entrada DSLR, é melhor eu pegar uma DSLR full frame ou uma mirrorless full frame? Então a gente também vai falar sobre isso aqui hoje. Eu não vou entrar aqui nesse vídeo de hoje em detalhes e especificações técnicas das marcas e dos modelos. Isso vocês conseguem aí tranquilamente pesquisar na internet, jogar modelos diferentes para vocês poderem entender o que muda de um modelo para o outro. Mas a ideia aqui principal é você entender o que muda de você ter uma DSLR e você ter uma mirrorless, quais são as vantagens e as desvantagens para você poder escolher o que vai fazer mais sentido para você nesse momento. E aí, eu já preciso adiantar e falar uma coisa aqui para vocês. Sim, você ter uma câmera melhor, uma câmera com recursos mais avançados, vai te ajudar a ter fotos melhores. Em algumas situações vai ser mais fácil você fotografar, você vai ter mais possibilidades, vai ter um melhor resultado. Porém, se você não tem um domínio do seu equipamento, se você não tem o domínio do triângulo de exposição, se você não tem aí conhecimento de fotografia, sobre luz, sobre composição, sobre a direção das pessoas, sobre principalmente como lidar com os pets, só comprar uma câmera melhor não vai te ajudar. E, na verdade, isso pode até te atrapalhar. Eu vejo muitos fotógrafos que pegam todo o dinheiro que tem, investem numa câmera e aí o que acontece?
Eles se esquecem que talvez seria mais vantajoso comprar uma câmera mais acessível e comprar uma lente melhor. Eles se esquecem que dependendo do tipo de foto que você for fazer, você pode precisar de um flash, que você pode precisar de um computador para tratar as suas fotos, até mesmo fazer um curso, investir em conhecimento para você conseguir usar melhor esse equipamento que você tem. E a gente vê aí diversos fotógrafos que acabam se embananando, metem os pés pelas mãos, não conseguem ter o resultado que queria com a fotografia, porque investiram tudo numa câmera, mas não conseguem de fato atrair clientes, fazer boas fotos, viver da sua foto e acabam desistindo da foto e vendendo aí o equipamento às vezes até pela metade do preço. Então eu não quero que isso aconteça com você e é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo hoje. Então, para a gente começar, eu queria contar um pouquinho para vocês a trajetória que eu fiz em relação às câmeras, porque eu acho que isso ajuda muita gente aí a decidir também. Andréia, tô na hora de mudar de equipamento, não tô, quantos anos eu devo ficar com a minha câmera? E, gente, isso é muito particular, depende muito aí do quanto você fotografa, do seu estilo de foto, da câmera que você usa, de vários fatores, tá? Mas eu comecei fotografando com uma câmera de entrada da Nikon, que é a D5100. Eu comprei essa câmera em 2010, logo depois que eu fiz o meu curso de fotografia. Foi a câmera que eu usei para praticar aí no final do meu curso, usei também para os meus primeiros ensaios e eu fiquei com esta câmera até 2016. Pois é, galera, quase 6 anos aí com essa câmera, até que eu parti ainda para uma DSLR da Nikon, ainda com o sensor cropado, então não era uma câmera full frame, mas eu já parti para essa câmera aqui, que é a Nikon D7200, que ela já é considerada aí como semi-profissional, já tem alguns recursos a mais, ela tem mais pontos de foco, ela permite usar um ISO mais alto, então já tive aí um ganho nas minhas fotos. E eu fiquei com essa câmera aqui, com a D7200, até agora, janeiro deste ano, de 2022, quando eu decidi investir em uma câmera full frame e optei por comprar uma full frame mirrorless, que é essa daqui, a Nikon Z5. E por que eu tô contando isso daqui para vocês? Porque é bem importante você começar primeiro a fotografar, você entender o que você gosta de fotografar, o seu estilo, como você gosta de fotografar, porque mesmo dentro da fotografia pet, a gente tem muitas possibilidades diferentes. Eu vou fazer mais foto retrato, eu vou fazer mais foto em movimento, eu vou fazer foto em estúdio, em externo, em domicílio, eu vou fazer evento. Tudo isso vai influenciar no equipamento que você pode comprar. Então, se você já quer começar com um equipamento mais caro, talvez você se atrapalhe. Eu realmente recomendo que você comece com uma câmera mais simples e vá evoluindo. Mas vamos lá, o que interessa, o que vocês queriam aqui de fato ver, que é entender as diferenças entre uma DSLR e uma mirrorless e entender isso aplicado à fotografia pet. Vamos falar aqui então, primeiro da mirrorless. Muita gente fala que uma grande vantagem é o tamanho dessas câmeras, porque elas são menores e mais leves. Gente, eu acho que isso é muito relativo, tá? Depende da marca e do modelo que você vai comprar. Realmente, os modelos da Fuji, os modelos da Sony, eles são menorzinhos, as câmeras são mais leves e também, óbvio, considerando que você vai usar uma lente que é adequada para mirrorless. Mas, olha só, quando a gente vem aqui para esse modelo full frame da Nikon, olha como ela não é muito menor, ela é um pouco sim mais leve, tá? Mas ela não é muito menor do que a minha DSLR. Então, não acho que isso seja um motivo para você migrar para mirrorless. Fora que, se você não for comprar as lentes adequadas para mirrorless, porque mesmo eu usando a mesma marca de câmera, a lente da DSLR não serve na mirrorless e você vai precisar usar um cara como esse daqui, que é um adaptador. Então, quando eu pego esse adaptador, coloco na minha câmera mirrorless e coloco, por exemplo, uma lente 50mm, isso já fica tão grande quanto ou mais, e eu acho que praticamente o mesmo peso de fotografar com a DSLR. Então, na minha opinião, essa questão de tamanho de peso não faz diferença, eu não usaria isso como critério para escolher que tipo de câmera eu vou comprar. A segunda coisa que as pessoas falam muito é sobre o clique silencioso
Porque na câmera DSLR, por mais que você tenha ali uma opção de desligar aquele bip que faz quando você fotografa, você ainda tem o barulho do espelho, que faz aquele clá, 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 quando você clica. E na mirrorless a gente não tem este som. Na experiência que eu tive até hoje, fotografando pets com DSLR, nunca me aconteceu deste barulho da câmera incomodar os pets, ou atrapalhar, ou assustar. Então eu acho que é legal ter essa câmera mais silenciosa, mas eu também não acho que vale a pena você mudar de câmera só por causa disso, tá? Eu acho que sempre quando a gente fotografa tem outros barulhos no ambiente que podem distrair mais os pets, incomodar mais os pets. Não acho que a câmera aí seja um problema. Uma coisa que também muita gente fala é sobre a quantidade de fotos por segundo. Então, quando a gente fotografa ali naquele modo contínuo, né, o modo burst, que as câmeras mirrorless fazem mais fotos por segundo, elas conseguem fotografar mais rápido do que a DSLR. E mais uma vez, isso vai depender muito da marca e do modelo da câmera que você escolher, tá? Uma coisa que sim faz a diferença é que como ela não tem o espelho, então a câmera, a gente consegue ter câmeras que são sim mais rápidas, porque ele economiza esse tempo do espelho subir e descer para você fotografar. Então existem câmeras mirrorless que sim, são muito mais rápidas do que as DSLR. Porém, não são todas, então não é o fato dela ser mirrorless que faz ela ser mais rápida, você precisa olhar ali direitinho as configurações da câmera que você pretende comprar. Outra coisa, e essa aqui sim eu começo a ver vantagens de você ter uma mirrorless, é que a forma que você fotografa, a forma que você enxerga a foto é diferente na câmera DSLR e na câmera mirrorless. Quando eu pego aqui a minha câmera DSLR e eu olho a foto aqui no meu visor, o que acontece? Eu estou enxergando através do espelho, através aqui da lente, mas eu estou vendo absolutamente a cena que está acontecendo na minha frente. Exatamente a mesma coisa que os meus olhos estão vendo. E isso não considera as configurações da minha câmera. Então, eu olhando ali pelo visor, eu não sei se a minha foto vai ficar clara, vai ficar escura, se ela está com a exposição legal. E na câmera mirrorless, isso é diferente. Por quê? Porque este visor que eu tenho aqui, tanto quanto a tela LCD, eles funcionam com já uma imagem que é processada, ou seja, quando eu olho aqui no meu visor, eu já estou vendo ali essa imagem processada com as configurações que eu fiz na câmera. Então eu já consigo olhar se a minha foto está clara ou se a minha foto está escura. Porém, eu acho que isso sim facilita para quem é mais iniciante, você fica menos dependente ali do fotômetro, de estar olhando toda hora a sua exposição, porque você consegue já na hora ver se a sua foto está bem exposta ou não, mas isso não faz com que você não precise dominar o triângulo de exposição, principalmente na fotografia pet. Por quê? Porque você pode estar ali com uma foto que está super bem exposta, a foto está linda, mas você está com uma velocidade muito baixa e essa foto vai ficar tremida. Ou você está com um ISO muito alto, na hora que você jogar isso para o seu computador, você pode perceber ali, poxa, eu podia ter baixado de repente a velocidade para poder ter baixado o ISO e ter uma qualidade de foto menor. Então eu acho que sim, ajuda, sim, é uma mão na roda, mas isso não faz com que você não precise estudar fotografia, beleza? E uma última diferença aí grande, uma última vantagem da câmera mirrorless, e isso realmente eu tenho sentido diferença agora que eu tô usando essa câmera, é que ela tem muito mais pontos de foco, tá? Então, essa minha câmera antiga, DSLR, ela tinha 51 pontos de foco. As câmeras de entrada geralmente têm até menos. Claro que uma DSLR full frame vai ter mais pontos de foco, mas essa minha tinha 51 e a Z5 tem 173 pontos de foco. Então, é uma mudança considerável, a gente sim tem mais opções aí para trabalhar o foco e também ela tem aquele tipo de foco de rastreamento de rosto e esse meu modelo especificamente tem o tipo de foco de rastreamento de pet. Eu confesso que eu não usei esse foco ainda automático para pet, eu continuo fotografando ali
usando o meu foco pontual localizado, aquele que eu escolho o ponto do foco, mas eu acho que é uma funcionalidade bem legal, é algo que eu vou testar um pouquinho mais e depois eu venho aqui contar num próximo vídeo para vocês. Agora que a gente já entendeu todas as vantagens de você ter uma mirrorless, vamos falar um pouquinho das desvantagens, né? Porque é claro, gente, que também tem aí algumas coisas que podem não ser tão boas para você. A primeira é, se você resolver comprar uma mirrorless de uma outra marca, então vamos supor que você tem uma câmera da Canon e você vai comprar uma mirrorless da Sony, da Fuji ou da Nikon, você vai ter que trocar todo o seu equipamento. E eu não estou falando só das suas lentes, mas também dos seus flashes, caso você tenha flash, que você usa ali o flash Speedlight, aquele que é da mesma marca da sua câmera. Se você tiver um disparador de flash, né, ou rádio flash, você também provavelmente vai ter que trocar, dependendo da marca do modelo. Então, você vai ter que ter, isso vai demandar um investimento maior para você trocar todo esse equipamento. Mesmo que você mantenha a mesma marca, que foi o que eu fiz, eu saí de uma DSLR da Nikon e fui para uma mirrorless da própria Nikon, os meus flashes funcionam, o meu disparador também, tá tudo lindo, mas as lentes eu preciso sim de um adaptador. Ou eu preciso desse adaptador, o adaptador não é barato, tá? Ele custa aí quase o preço de uma lente mais simples, mas não é um adaptador barato, não é coisa aí de 100, 200 reais, é razoavelmente mais. Isso vai deixar a sua câmera também mais pesada e você também, você vai conseguir usar aqui as suas lentes, mas perde aquela funcionalidade de você ter uma câmera menor e mais leve, tá? Então, você tem uma economia, mas você tem esse inconveniente de ter aí uma coisa a mais na sua câmera, um peso a mais, um investimento a mais que você vai ter que fazer e algo a mais que você vai ter que cuidar. Outra desvantagem é que se você optar por de fato comprar as lentes da mirrorless e não usar o adaptador, você não vai ter a mesma gama de lentes, as mesmas possibilidades. Então pode ser que tenha aí uma lente queridinha sua que você adora e ela não exista na versão da mirrorless e aí você vai ser obrigado a comprar um adaptador. Não acho que isso seja um problema tão grande, porque o adaptador funciona bem, pelo menos os ensaios que eu fiz até agora, eu achei que o adaptador funciona super bem, mas é algo aí para você considerar. E uma outra desvantagem, isso aqui eu vi muita gente falando, é que a bateria dura menos. E eu acho importante a gente entender por que essa bateria dura menos, mas a bateria durar menos também vai depender da câmera e do modelo que você escolheu. Porque olha só, essa câmera aqui, a Nikon Z5, ela usa a mesma bateria que a Nikon D7200. Gente, é o mesmo tamanho, o mesmo peso, o mesmo modelo de bateria, a mesma capacidade. Então, não é uma durabilidade tão menor. Por que ela dura menos, nesse caso aqui, se é a mesma bateria? Porque quando eu estou fotografando na D7200, na DSLR, eu fotografo muito com o visor, eu não uso a minha tela acesa. Então, eu gasto muito pouca bateria. Quando a gente fotografa com a mirrorless, se você fotografar o tempo todo com o seu LCD ligado, isso consome muita bateria. E aí, realmente, você vai ter um desempenho muito menor. Mesmo que você desligue o LCD, que é o que eu costumo fazer, e você fotografe aqui pelo viewfinder, aqui dentro também tem uma telinha. Lembra que a gente falou que aqui também é uma imagem processada? Então ele vai gastar menos do que na tela grande, mas ainda assim vai gastar mais bateria que uma DSLR. Eu consigo tranquilo fazer 1, 2 ensaios com uma bateria só, então também não acho que isso é um problema, mas alguns modelos, principalmente as mirrorless que são menorzinhas, né? Alguns modelos da Fuji, da Sony, que são mais compactos, são menorzinhas, consequentemente a bateria também é menor, tem uma capacidade menor, então talvez você, mesmo para um ensaio, uma coisa ali mais curta, de 1 a 2 horas, você precise ter uma bateria extra. Uma outra desvantagem da câmera mirrorless é que você tem uma câmera um pouco mais frágil, um pouco mais sensível, pelo fato de você não ter o espelho protegendo o seu sensor. Tem muita gente que fala que isso é um problema grande, eu particularmente não acho que isso seja um problema, eu acho que a gente tem que manter todos os cuidados que a gente tinha ali com a nossa DSLR,
também com a mirrorless, de você cuidar aonde você vai trocar de lente, de você não deixar a tua câmera exposta por muito tempo, né, de você sempre trocar a tua lente com a câmera assim para baixo, evitar de apontar esse sensor direto para uma luz, mas eu não vejo que a câmera se torne mais sensível, não acho que ela vá durar menos por causa disso, eu só acho que se você não é uma pessoa muito cuidadosa, se você é aquela pessoa que fotografa na praia e abre a câmera lá no vento, talvez com uma mirrorless você possa ter mais problemas do que com a DSLR, né? Tem muita gente que limpa o próprio espelho da DSLR, que tem ali aqueles kitzinhos de limpeza, e você limpar o espelho que fica na frente do sensor é mais tranquilo do que você limpar o próprio sensor. Então, se você é mais descuidado, avalia se ter uma mirrorless vale a pena para você, mas eu acho que para um uso geral, para quem faz ensaio, para quem faz evento, não entendo que isso seja aí uma desvantagem, só acho que é um cuidado a mais que a gente precisa ter. E por último, uma coisa que eu vejo muita gente apontando como desvantagem da mirrorless é o preço, que as câmeras são mais caras do que as câmeras DSLR. E eu acho que isso já foi mais verdade no passado, principalmente quando essas câmeras chegaram no Brasil. Mas hoje, que a gente já tem mais marcas e mais modelos, os preços estão ficando cada vez mais acessíveis. Quando a gente fala de câmeras de entrada, aí realmente, para quem está começando, vai comprar a sua primeira câmera, você consegue comprar uma DSLR de entrada por um preço menor do que uma mirrorless. Mas quando a gente já fala de câmeras intermediárias e até de câmeras full frame, a diferença de preço não é tão grande assim. Você consegue, com o mesmo valor, comprar uma full frame DSLR ou uma full frame mirrorless. Então, não acho que o preço hoje seja aí motivo para você comprar ou não uma mirrorless. Eu acho importante você considerar todos esses outros fatores, mas as empresas estão investindo cada vez mais na mirrorless, então eu vejo aí uma tendência de nos próximos anos a gente começar a ter alguns modelos com valor mais acessível. Se você está curtindo esse vídeo, se você está gostando aqui dessas informações que eu estou te falando, se inscreve aqui no meu canal, clica aqui no botãozinho, assim você vai ser avisado sempre que a gente tiver vídeo novo. Deixa aquele like aqui embaixo também do vídeo, isso me ajuda a saber se você está gostando desse conteúdo e pega esse link, manda aí para os seus amigos fotógrafos, copia, cola no WhatsApp para a galera aí conseguir também ter acesso a esse conhecimento. Bom, vamos falar um pouquinho agora então das vantagens da DSLR. A gente falou aí das vantagens e desvantagens da mirrorless. Quais são então, Andréa, hoje as vantagens de eu ainda comprar uma DSLR? E na minha opinião, a primeira vantagem é, se você vai comprar a sua primeira câmera, sim, você tem câmeras de entrada, você tem aí modelos com preço mais acessível. Se você não sabe o que é uma câmera de entrada, ou se você gostaria de sugestões de modelos, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para um outro vídeo que eu gravei falando sobre câmeras de entrada, onde eu falo de câmeras da Canon, câmeras da Nikon, explico o que é uma câmera de entrada. Então, terminando esse vídeo aqui, corre lá para você assistir. Mas, outras vantagens, né? Além dessa vantagem do preço, para quem está começando, são sim câmeras ainda mais robustas, câmeras mais resistentes, como eu comentei. Então, pessoas mais descuidadas, fotógrafos que de repente fazem muitas fotos na praia, ou que estão aí mais suscetíveis, né, a climas mais inóspitos, pode ser que uma DSLR nesse momento ainda seja melhor para você. A gente também tem mais lentes disponíveis para a DSLR, as lentes para as mirrorless, cada vez eles estão lançando mais modelos, mas ainda são muito menos do que a gente já tem hoje para as DSLR, e tem essa questão da bateria, que aí eu acho que você precisa pesquisar a marca e o modelo que você está interessado, para ver se é algo que realmente faz aí uma diferença, vai ter um impacto ou não no seu trabalho. E agora que você já entendeu aqui a diferença das mirrorless para a DSLR, eu preciso te lembrar que o cliente não te contrata pela sua câmera, o cliente te contrata pela qualidade do trabalho que você oferece. Eu já ouvi gente dizendo que tinha medo de comprar uma mirrorless porque a câmera é pequenininha e de repente o cliente vai achar que eu não sou profissional.
E, gente, isso é bobagem. Cliente não entende de marcas, de modelos de câmera. Nenhum cliente nunca me perguntou qual é a câmera que eu fotografo antes de fechar um trabalho. O que o cliente quer ver é o resultado das suas fotos. O cliente te contrata por quem você é e pelo trabalho que você entrega. Então, se você conseguir lidar bem com o pet, se você entende de comportamento animal, se você conseguir deixar o seu cliente à vontade, gerar uma experiência bacana no ensaio, cuidar ali da luz, da composição, fazer lindas fotos para o seu cliente, entregar um belo tratamento de imagem, isso vai fazer muito mais diferença do que a câmera que você utiliza. Então, não se engane achando que se você comprar uma câmera melhor, as suas fotos vão automaticamente melhorar ou você vai ter mais clientes, porque não funciona bem assim. E para a gente concluir esse vídeo de hoje, então, o que é melhor para fotografar os pets? Vale a pena investir numa câmera mirrorless? E aí, eu vou separar aqui para você 2 momentos para você avaliar em qual deles você tá e poder tomar a sua própria decisão. Se você está começando agora na fotografia, se você não tem câmera nenhuma, neste exato momento, tá? Aqui março de 2022, porque eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, eu ainda recomendo que você compre uma DSLR de entrada. A menos que você esteja aí com dinheiro sobrando e já queira investir numa mirrorless e gastar um pouquinho mais. E aí tá tudo certo. Mas, se você está começando, eu recomendo aí que você busque a série T da Canon, ou a série 3000 ou 5000 da Nikon. São câmeras que você vai conseguir adquirir com um investimento menor. Você pode até buscar um equipamento usado. E aí você não vai queimar todo o seu dinheiro na câmera. Você vai ter ainda um dinheiro para você talvez investir numa lente, para você estudar, para você conseguir atender os seus primeiros clientes, montar o seu portfólio, começar a vender as suas fotos para num futuro fazer um upgrade. Foi esse o caminho que eu fiz na fotografia, é isso que eu recomendo também para os meus alunos e também recomendo aí para você que está vendo esse vídeo. Agora, se você já é fotógrafo, se você já fotografa profissionalmente, você já ganha dinheiro com isso, talvez você viva de fotografia, talvez não, mas se você está pensando em fazer um upgrade de equipamento, assim como eu fiz, de repente você tem uma câmera de entrada ou uma câmera intermediária, né, mas que tem ainda um sensor cropado, que não é full frame, e você quer migrar para uma câmera full frame, eu recomendo sim que você considere migrar para uma mirrorless. É uma câmera que tem uma excelente qualidade. A da Nikon que eu usei, eu recomendo, acho que é uma excelente câmera, eu estou gostando bastante dela. Eu assisti vídeos de pessoas que usam câmeras mirrorless da Canon e da Sony, também recomendo muito. Também muitos fotógrafos pet fora do país já migraram até de câmeras full frame DSLR para câmeras full frame mirrorless. Então sim, eu recomendo que você pesquise mais aí sobre os modelos de mirrorless para você entender um pouquinho qual seria o melhor modelo para você, mas eu acho que é uma tecnologia, na minha opinião, que chegou para ficar. As empresas estão investindo muito nessa tecnologia, provavelmente eles vão começar a tirar alguns modelos DSLR de linha, eu acho que as de entrada ficam, mas eu acho que muitas câmeras ali intermediárias podem começar a deixar de ser fabricadas. Então, foi o que eu decidi, né? Eu queria ir para uma full frame, eu decidi ir para uma mirrorless e não para uma full frame DSLR, porque eu realmente acredito que esse é aí o futuro na fotografia profissional. Mas fique aí à vontade para fazer a sua escolha, o que fizer mais sentido para você. E lembre-se, muito importante, que as suas lentes, se você já tem uma câmera da marca e você vai migrar para uma mirrorless da mesma marca, você vai precisar de um adaptador, porém, se você tinha uma câmera com um sensor cropado e você vai migrar para uma mirrorless full frame, tanto uma mirrorless como uma tanto uma mirrorless como uma DSLR full frame, você precisa que as suas lentes sejam compatíveis com a câmera full frame. Se você tem lentes que servem somente para câmeras cropadas, independente de você comprar uma full frame mirrorless ou DSLR, você vai precisar trocar as suas lentes. Então, avalie aí direitinho antes de comprar um equipamento. Essa aqui foi então
a Hora da Fotografia Pet de número 103. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Se você quiser sugerir temas para as próximas aulas, pode deixar aqui também o seu comentário. E se você ainda não curtiu esse vídeo, mas se você gostou, se ele foi bom para você, deixa aqui o seu like, isso ajuda bastante o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas e também se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana. Um beijo e até a próxima!